Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Essa é a primeira das videoaulas da disciplina de histologia para esse período de aulas não presenciais. Eu vou fazer alguns comentários rápidos. A gente vai atuar pelo e-disciplinas, então quem já conferiu a disciplina nesses dias viu que já tem um plano de aula postado, os slides da aula, algumas questões para estudo. Então, basicamente, o que a disciplina vai fazer é gravar esses roteiros de aula dentro das diretrizes que têm sido utilizadas. A gente não vai fazer exatamente uma cópia do que seria uma aula presencial, que é completamente diferente, mas um direcionamento do estudo de vocês. Então, a gente imagina que vocês já tenham feito como atividade prévia a leitura do capítulo, como a gente sugere lá no plano de atividades que está postado nas disciplinas, e a gente tem então esse roteiro equivalente à nossa aula teórica. As questões que a gente está postando são questões para direcionar o estudo do que realmente é mais importante, e a princípio a gente não vai usar isso como uma forma avaliativa, até porque a gente ainda não tem controle de quantos dos alunos realmente têm acesso. A gente está utilizando o sistema do Stolad Guide, que eu também já avisei para vocês por e-mail e tem no roteiro de aula como o nosso substituto temporário para as aulas de microscopia, então porque seria a nossa aula prática. A gente vai mandar esse roteiro, vocês já podem se familiarizar com o sistema, que é bem fácil, e a gente vai continuar fazendo os desenhos para que a gente tenha a representação esquemática e ajude na fixação disso. Tá? A gente vai usar o fórum no e-disciplinas para dúvidas e para o retorno de vocês, então é uma adaptação de um sistema, a gente depende de um retorno de o que está funcionando, o que não está, o que a gente pode ajustar, o que a gente pode fazer dentro das possibilidades do momento. A gente mandou também a disciplina de histologia para o e-mail das turmas, um link para que todos pelo menos tenham acesso ao básico do material didático, porque a nossa bibliografia básica continua sendo então o Junqueira e Carneiro, Histologia Básica. Aqui a gente tem a capa do 13ª edição, mas quem tiver alguma das edições relativamente recentes não tem problema, porque o conteúdo é basicamente o mesmo. Tá? Quem tiver acesso a outros livros de bibliografia complementar, aqui eu cito o Kaiserbaum ou algum dos atlas de histologia, é um material a mais, muitas vezes ajuda, mas o conteúdo básico, quem tiver acesso ao Junqueira, já está resolvido. Essa aula especificamente de tecido conjuntivo tem relação com os capítulos 5 e 6, de tecido conjuntivo e tecido adiposo, que já aparecem separados nessa edição do Junqueira, mas em algumas isso ainda aparece junto. Tá? Então, basicamente, quando a gente olha para uma lâmina de tecido conjuntivo, a gente tem tecido epitelial, que vocês já viram numa das aulas presenciais, fazendo a separação entre o tecido, entre o nosso organismo e o meio externo aqui em cima, e a gente tem um tecido muitas vezes intermediário aqui, com algumas funções diferentes, dependendo da região, mas com algumas funções básicas, que vai ser o tecido conjuntivo. Tá? Olhando mais de perto para esse tecido, a maioria das vezes a gente não consegue distinguir muito bem quais são os tipos celulares, a não ser que a gente faça uma marcação específica. Isso, a proporção das células nesse tecido vai variar bastante dependendo do tipo de tecido, mas a gente vai encontrar basicamente células de preenchimento aqui, algumas células de defesa, e a nossa aula de hoje basicamente vai ser em cima dos principais tipos celulares que compõem esses tecidos conjuntivos, digamos assim, mais simples, mais básicos, e depois, na sequência, a gente vai ter alguns tecidos conjuntivos especializados. Então, basicamente, o que a gente vai ter são células responsáveis por, coletivamente, sustentação de órgãos e tecidos, transporte e nutrição, então os nutrientes vão sair dos vasos e vão precisar chegar nas outras células via tecido conjuntivo, preenchimento, armazenamento, pode ser armazenamento de algum tipo específico de componente, de energia, defesa, algumas células têm função específica de alertar o organismo se alguma coisa está errada ou de corrigir alguma coisa que possa estar não funcionando no tecido e, eventualmente, reparo. Tá? Isso aqui já entra muito em imunologia, patologia, mas a gente vai ver as funções básicas relacionadas a isso com algumas células do tecido conjuntivo. A gente vai ver que existe uma ampla variedade de tecidos e, com isso, a gente vai ter uma variação muito grande na composição e nos papéis biológicos das células do tecido conjuntivo, mas basicamente as características comuns entre os tecidos vão ser a presença de diferentes células associadas a uma matriz extracelular, que normalmente é abreviada por MEC, onde a gente tem fibras e uma substância fundamental no tecido.
Então, vocês vão encontrar nos tecidos conjuntivos, normalmente células de origem mesenquimal, como a célula que a gente tem, ou também chamadas de células-tronco, representadas aqui, que dão origem a tecidos como a parte de vasos sanguíneos, de células endoteliais, fibroblastos, que vão ser as células mais comuns nos tecidos conjuntivos de uma forma geral, e células conjuntivas de tecidos especializados, como as células do tecido cartilaginoso, do tecido ósseo e células adiposas também que aparecem em vários dos tecidos. A gente vai encontrar também nos tecidos conjuntivos células de origem hematopoética na medula. Então, algumas dessas células vão aparecer em tecidos em condições normais, que a gente vai chamar de células residentes, e na aula de hoje o nosso foco vai ficar em cima dos macrófagos e dos mastócitos, e várias dessas células vão aparecer em tecidos específicos ou em condições onde elas vão sair da circulação e vão para os tecidos para resolver algum tipo de problema, quando a gente tem algum tipo de infecção, de processo inflamatório ou de algum dano nos tecidos. Tá? Então, hoje a gente vai ficar restrito a dois tipos principais que fazem parte dos tecidos de uma forma normal. Então, para que vocês tenham primeiro uma ideia espacial de como esses tecidos se organizam, a gente não tem as células simplesmente empilhadinhas ou ajustadas umas nas outras. E nessa aula de tecido conjuntivo, no livro-texto, vocês vão ver que uma grande parte descritiva diz respeito à matriz extracelular. Então, aqui desse lado a gente tem alguns fibroblastos, que são esses elementos maiores que a gente enxerga aqui, e esse monte de risquinhos, que nada mais são do que componentes da matriz extracelular produzidos pelos fibroblastos. Então, quando a gente olha uma lâmina de tecido conjuntivo e a gente vê as células e vê aquele coloração homogênea, na verdade a coloração parece homogênea pelo nível de resolução que a gente tem pela coloração e pela microscopia. Mas se a gente olhar numa microscopia eletrônica como é aqui, a gente tem que imaginar que aquelas áreas de coloração mais homogêneas estão lotadas então da matriz extracelular, que nesse exemplo esquemático aqui aparecem como esses risquinhos. E isso serve como substrato para adesão das células epiteliais que estão associadas ao tecido conjuntivo e a adesão das próprias células do tecido conjuntivo. Então, elas não estão voando. A gente normalmente pensa na matriz como uma coisa desorganizada, bagunçada, mas isso é essencial para que as células se organizem e mantenham sua posição, sua função e a sua estrutura determinada. Tá? Para que vocês tenham uma ideia visual disso, tem dois links de vídeos bem curtinhos, mas onde vocês conseguem ter a interação. Aqui aparece em verde a célula e em amarelo a matriz extracelular. Tá? O link está aqui e o link está no plano de aula. Então vocês conseguem ter uma ideia espacial das células em movimento e em interação com a matriz extracelular. Esse também é um vídeo super curtinho, mas você consegue ter uma ideia dinâmica de como uma célula se movimenta e interage com a matriz extracelular. Aqui a célula aparece com esse amarelo meio laranjado e a matriz em verde. Então, assistam depois rapidinho os vídeos nos links, vocês conseguem ter uma ideia espacial de como essas células, como é a dinâmica de interação da célula com a matriz extracelular. Na aula de hoje, o foco principal vai ficar nas células. A matriz extracelular, existe esse conteúdo nos livros, ele é um tanto mais descritivo e como a orientação geral é focar nos tópicos principais, nós vamos focar nas células, não que a matriz não seja importante, mas dentro das diretrizes a gente tem que acabar restringindo um tanto o que cobrir exatamente. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai ter no tecido conjuntivo são células que vão ou formar a matriz extracelular, como no caso dos fibroblastos principalmente, e vão interagir com essa matriz extracelular. Essas células vão ser supridas diretamente por vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos que vão estar associados ao tecido conjuntivo e basicamente a gente vai ter duas populações de células. As que a gente vai tratar hoje, que a gente chama de células residentes, que são as células que normalmente aparecem em grande quantidade no tecido conjuntivo em condições de normalidade, e a gente tem também células imigrantes ou células inflamatórias, que são células que normalmente em condições de homeostasia não estão no tecido celular, no tecido conjuntivo, mas que acabam migrando para lá se a gente tiver algum tipo de dano no tecido, algum processo infeccioso ou inflamatório. Né? Então, as células residentes, as principais, são fibroblastos, que vão ser foco da nossa aula de hoje, células que vão ser foco de aulas específicas, como os osteoblastos do tecido ósseo, os condrócitos do tecido cartilaginoso. Hoje a gente vai ter uma visão rápida sobre os adipócitos, que são relativamente simples, e células como macrófagos, plasmócitos e mastócitos.
Percebam que essas células são células consideradas residentes porque normalmente estão no tecido em condições de saúde, de homeostasia, mas que também podem aumentar no tecido em condições de infecção ou inflamação. Então, normalmente as células residentes são leucócitos de diferentes subtipos, sejam neutrófilos, macrófagos, diferentes subtipos de linfócitos que podem migrar para o tecido, mas especificamente essas células, na sua maioria e na sua função de célula imigrante, de célula de defesa, elas vão ser tratadas com mais detalhes na imunologia, na patologia. Então, o nosso foco hoje principal fica nas células residentes. Começando pelos fibroblastos, a gente vai ter aqui as células que são responsáveis por formar a matriz extracelular, então grande parte da estrutura e da substância do tecido conjuntivo é derivada dessas células. Então são células basicamente secretoras, com todas as características que uma célula secretora tem, como vocês já viram em aulas anteriores com relação ao processo de secreção celular. Isso vai variar dependendo do estado metabólico das células. A gente pode ter então os fibroblastos, caracteristicamente ativos, fazendo todo esse processo de secreção, e os fibroblastos, quando estão no estado inativo, eles podem ser chamados de fibrócitos. Então, o tecido está sendo ativamente sintetizado, eu tenho fibroblasto. O tecido está num ritmo muito mais baixo de síntese, essas células são fibrócitos. Se houver a necessidade de remodelação do tecido, de reparo, os fibroblastos voltam a se tornar células ativas e recuperam, então, essa característica dos fibroblastos. Quando a gente pega um tecido conjuntivo para olhar numa lâmina, a gente vai encontrar células que têm características, então, compatíveis com os dois tipos celulares. Vejam aqui uma célula mais alongada, com um núcleo grande, com anacromatina dispersa. Vocês veem aqui uma ideia razoável do citoplasma da célula. Isso são características de um fibroblasto, de uma célula em estado de síntese. Outras células vão aparecer como essa aqui, olha, um núcleo achatado, fininho e o citoplasma bem menor. Isso aqui provavelmente é um fibrócito. Tá? Mais uma célula com características de fibroblastos, mais uma célula com característica de fibrócito. Tá? Então, num tecido em condições normais, normalmente a gente encontra uma mistura dessas células e, dependendo do quanto ativo ou inativo o tecido está, um ou outro tipo celular vai predominar. Então, basicamente, o que essas células secretam é tudo que a gente chama de matriz extracelular. Colágeno, que normalmente é o principal componente do tecido e pode variar dependendo do tipo do tecido, qual tipo de colágeno predomina. Proteínas não colagenosas, que também vão variar bastante dependendo do tipo de tecido que está sendo produzido, e os componentes demais da matriz extracelular, glicosaminoglicanas, proteoglicanas, glicoproteínas, e vocês vão encontrar uma descrição detalhada disso, do processo de síntese, que provavelmente vocês já viram em aulas anteriores, no capítulo de tecido conjuntivo também do Junqueira e Carneiro. Tá? É importante que essas células também produzem várias moléculas chamadas de fatores de crescimento. São moléculas que controlam tanto a proliferação como a diferenciação de outras células do tecido conjuntivo. Então, elas fazem com que os próprios fibroblastos proliferem mais, eles podem influenciar outras células que estão no tecido. Então, é uma família de moléculas que também são produzidas e que tem uma função importante. Vamos para dar uma ideia visual para que vocês entendam, eu tenho um fibroblasto produzindo um monte de fibras que vão ser importantes para a estrutura do tecido conjuntivo. Dependendo de como essas fibras são produzidas, de como essas fibras são arranjadas, a gente também tem algumas variações na classificação do tecido conjuntivo, que tem uma tabelinha daqui em alguns dos próximos slides que vocês vão ter uma ideia. Tá? E para que essas fibras sejam produzidas, então os fibroblasto vai ter todas as organelas de síntese, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, um nucleolo evidente. Então, sem as ferramentas de síntese, essas células não estão ativas. Então, se eu tiver todas essas ferramentas de síntese, eu tenho um fibroblasto. Se eu tiver um número reduzido dessas ferramentas de síntese, eu tenho um fibrócito. Aqui a gente tem um exemplo onde predominam os fibroblastos, aqui na lâmina de cima, e onde predominam os fibrócitos na lâmina de baixo. Então é possível que isso aqui seja um tecido de um animal mais jovem, isso aqui é o tecido de um animal mais idoso. Ou aqui seja um tecido em um ritmo de síntese alto e aqui um tecido em um ritmo de síntese reduzido. Tá? Um desenho esquemático, então, equivalente ao que eu mostrei nas lâminas para vocês, e aqui a gente tem, então, esquematicamente representadas dentro das células, as organelas
de síntese de uma célula ativa, característica do fenótipo de fibroblasto, e de uma célula inativa, com muito menos organelas, característica da situação funcional de um fibrócito. Então, o fibroblasto é o ativo, o fibrócito é uma célula em estado de dormência, quiescente, de baixa atividade. Ela acaba tendo, então, um citoplasma menos basófilo, então acidófilo, pelas características de síntese reduzidas, um menor número de todas aquelas ferramentas e organelas de síntese, mas, frente à capacidade regenerativa, ele pode readquirir essa característica para o reparo, cicatrização ou remodelação do tecido. Tá? Então, todo o processo de síntese de celular, que já foi visto em disciplinas anteriores, é o que vai acontecer dentro do fibroblasto para que seja produzida a matriz extracelular do tecido conjuntivo. E aí, como eu comentei, dependendo do tipo de tecido, a gente tem diferentes tipos de colágenos, diferentes associações a outros elementos. Então, o colágeno tipo 1, que é o mais comum, que aparece em muitos tecidos, tá? Pele, tendão, osso, dentina, com características próprias, aqui aparece resistência à tensão, e outros vão ser específicos, como por exemplo o colágeno tipo 11, que vai aparecer na cartilagem e se associa também com o colágeno de tipo 2 desse tecido. Então essas variações são específicas e essas tabelinhas aqui vocês encontram no Junqueira e Carneiro. Tá? Também alguns dos componentes da matriz extracelular, como eles são distribuídos, como eles interagem. Então pensem naquela primeira figura onde a gente tinha todos aqueles risquinhos, e aqueles risquinhos nada mais são do que diferentes tipos de moléculas de colágeno e de outros elementos, como os glicosaminoglicanos que aparecem aqui nessa tabela, e que vão interagir então para formar essa matriz extracelular. Como eu comentei, o tecido conjuntivo, dependendo de como ele se arranja com relação às fibras, ele pode ser chamado de frouxo, quando ele não tem essas fibras formando feixes muito bem organizados ou uma quantidade tão grande de colágeno, ou com uma quantidade maior de colágeno, é um tecido normalmente chamado de denso. E aí, dependendo da organização das fibras, ele pode ser modelado, e o exemplo clássico são os tendões, onde a gente tem essas fibras todas muito bem alinhadas e organizadas, e que isso tem uma correlação grande com a função do tecido, ou não modelado, como os tecidos conjuntivos em geral. Tá? Dependendo também do tecido, ele tem propriedades específicas. Um tecido adiposo, com um tipo específico de células, a gente vai ver rapidamente nessa aula. Tecido elástico, onde predominam alguns tipos específicos de fibras, tecido reticular, onde predominam outros tipos de fibras, ou alguns tecidos de suporte específicos, como cartilaginoso e ósseo, que são temas de aulas na sequência. O segundo tipo celular que aparece em uma quantidade grande nos tecidos conjuntivos são os macrófagos. Os macrófagos são células normalmente associadas à defesa contra micro-organismos, então também podem ser células inflamatórias, tá? E aparecem aqui como elementos de defesa com morte de micro-organismos, apresentação de antígenos, mas no tecido conjuntivo, de uma forma geral, a função fagocitária deles tem a ver com o turnover, com a renovação, a remodelação dos tecidos. Então, os macrófagos vão atuar basicamente na remoção de restos de células de matriz extracelular que estão sendo removidas para dar lugar a novas células e a novos elementos da matriz adaptados à função do tecido. Normalmente, essas células são chamadas de monócitos enquanto elas ainda estão no sangue, e quando elas passam para o tecido, elas são chamadas de macrófagos. Então, em alguns livros até chamam essas células de monócito no tecido, mas normalmente a gente vai chamá-las de macrófagos. Esquematicamente, então, são células que tem um núcleo arredondado ou em formato de rim ou feijão. Elas têm pseudópodes responsáveis pela função de fagocitose, de captura de elementos, e tem no citoplasma lisossomos que normalmente contêm enzimas responsáveis então por digerir esse material que foi eventualmente fagocitado. Tá? No sangue a gente encontra então no formato de monócito e a gente vê essas células bem isoladas. No tecido não é tão fácil de ver isso. Aqui a gente tem, por exemplo, uma lâmina de pâncreas, onde, para facilitar a visualização dos macrófagos, foi ingerido um corante. Como células de defesa, essas células capturam esse corante, fazem a fagocitose, e aí a gente consegue enxergar os macrófagos aqui. Então,
Na maioria dos tecidos, se a gente não fizer algo muito evidente, ou um tipo de marcação para separar os macrófagos, eles não são tão visíveis, tão fáceis de separar com relação a outros tecidos. Numa microscopia eletrônica, a gente tem aqui as células, o núcleo grande evidente, cromatina desenrolada. Vejam toda a borda aqui do macrófago com os pseudópodes e uma quantidade grande, então, de organelas derivadas ou da fagocitose ou contendo os componentes que vão ser importantes para a digestão celular. Tá? Então, por aqui vocês têm um exemplo visual, pensem num macrófago, aqui no tecido conjuntivo, como responsável pela remoção dos restos celulares e, eventualmente, que pode contribuir para o reconhecimento e para a eliminação de organismos invasores que podem aparecer no tecido. Tá? Então, aqui tem a definição clássica de células fagocitárias. Eu não vou ficar lendo todos os slides nas videoaulas, porque vocês já vão ter conteúdo, tanto o capítulo do livro, os slides escritos. Então, a ideia é fazer isso de uma forma um pouco mais dinâmica, com todas as características de uma célula fagocitária, também como células de secreção, ao contrário dos fibroblastos que secretam os componentes da matriz extracelular. Aqui, basicamente, a gente vai ter células que também têm o aparato de secreção bem desenvolvido, mas que vão produzir mediadores importantes, tanto para a resposta imune-inflamatória, como para o reparo subsequente do tecido. Então, os macrófagos também vão ser responsáveis por dar sequência na resposta inflamatória quando necessário e depois por fazer o reparo do tecido. Lembrem que eu comentei que os macrófagos, aqui a gente está considerando eles como células residentes, mas eles também podem ser inflamatórios. Em características, em condições de inflamação, essas células passam a ser células ativadas com uma maior capacidade funcional. Então, os mediadores inflamatórios mudam a característica do macrófago para que nessa condição de inflamação, de infecção, eles possam funcionar de uma forma mais rápida, mais eficiente. Tá? Esses macrófagos residentes vão estar presentes praticamente em todos os órgãos e em alguns deles vão ter denominações parecidas ou células muito parecidas com eles vão ter funções parecidas. Então, no fígado como células de Kupfer, no sistema nervoso central como células da micróglia, a gente normalmente chama isso de sistema mononuclear fagocitário. Então, são os macrófagos ou células muito parecidas com eles, distribuídas pela maioria dos órgãos. Tá? Então, pensem num macrófago tecidual residente que está ali fazendo a função dele de remover um ou outro resto celular, algum resto de matriz que precise ser removido do tecido para que esse tecido seja remodelado, refeito. Tá? Então, são células que trabalham num ritmo relativamente tranquilo, mas se eu tiver um processo infeccioso inflamatório, a minha carrinho de lixo passa a ser um caminhão de lixo e o macrófago vem ativado com uma capacidade de fagocitose de eliminação muito maior para que ele possa resolver as funções dele. Um segundo tipo celular, também relacionado à resposta imune, inflamatória, condições de defesa, mas que também são células residentes, são os mastócitos. E aqui a principal função dessas células é produzir mediadores vasoativos. O que é um mediador vasoativo? São moléculas que vão agir nos vasos sanguíneos e vão permitir com que a resposta inflamatória aconteça. Então, são células que vão ficar de plantão no tecido. Se elas detectarem algo errado, elas vão começar o processo de resposta imune-inflamatória. Elas também são importantes na resposta imune contra parasitas, no processo de alergia, mas isso também fica com maiores detalhes para as aulas de imunologia. Tá? E elas têm como característica principal ter uma grande quantidade de grânulos no citoplasma. Então, aqui é um tipo de coloração específica, com azul de toluidina normalmente, e que a gente vai ver esse monte de pontinhos dentro das células, que são os grânulos dos eosinófilos. Tá? Então, uma das formas de identificar essas células no tecido é a partir dessa quantidade grande de grânulos marcadas com esse tipo de coloração. Então, eu vejo alguns aqui, tá? Numa microscopia eletrônica, vejo um núcleo da célula e uma quantidade grande de grânulos. Então, esses grânulos já ficam prontos dentro da célula, estocados no citoplasma. Quando essa célula reconhece algum sinal de perigo, algum micro-organismo, e que denota para essa célula que vai ser necessário um processo de resposta imune-inflamatória, ela libera esses grânulos, a gente chama que é um processo de degranulação, e nesse processo de degranulação, essas moléculas vão agir nos vasos sanguíneos e vão permitir a migração de outras células à resposta inflamatória. Tá? Então, para dar um exemplo visual, está lá o macrófago no tecido, paradinho, mas de olhos e ouvidos em tudo que está acontecendo em volta dele.
apareceu algum micro-organismo, tem algum dano tecidual que pode disparar essas células, ela libera esses mediadores vasoativos que vão agir nos vasos e vão liberar as células que saiam dos vasos e consigam entrar no tecido para resolver esse problema. Tá? Então aqui tem um exemplo visual de um macrófago com os grânulos e na microscopia eletrônica e como ele fica quando ele degranula. Ele libera os grânulos, esse componente vai agir no tecido conjuntivo aqui ao redor. Vejam de novo aqui na microscopia eletrônica sem os grânulos. E um exemplo visual aqui, o pulmão em condições normais. Tá? Se aparecer algum tipo de molécula de micro-organismo ou de dano aqui que dispare esses mediadores vasoativos, vejam a grande quantidade de células que migram para cá durante esse tipo de processo. Tá? Então, tudo que a gente não quer é uma aglomeração, às vezes, vale para agora também, fiquem em casa, estudem histologia, não liberem mediadores vasoativos, mas é essa a função então dessa célula, gerar uma resposta inflamatória em um aglomerado de células no tecido. Tá? A gente não vai entrar em grandes detalhes de o que cada uma dessas moléculas fazem, porque a quantidade é muito grande, mas os exemplos clássicos são histamina, heparina, que são liberados de forma imediata. Alguns mediadores, principalmente os derivados de lipídios, como leucotriena e prostaglandina, são liberados mais tarde, depois outras citocinas, mas o nosso foco agora é pensar nessa liberação imediata aqui desses mediadores pré-formados nos grânulos. Tá? Então a gente tem uma lista grande, mas o principal exemplo é a histamina, que é o principal mediador vasoativo liberado nesse primeiro momento, para que o processo de inflamação comece. E por último, a gente vai ver alguns detalhes com relação aos adipócitos. Então, a gente tem tipos especiais de tecido conjuntivo, tecido adiposo, na edição mais nova do Junqueira é um capítulo único, curtinho, mas é um capítulo único, e depois cartilagem, osso, tecido hematopoético. Tá? Os adipócitos, do ponto de vista histológico, são bem simples. Nas lâminas, eles aparecem normalmente como células que têm uma grande inclusão lipídica, uma membrana delicada, fininha ao redor e o núcleo. Não tem grandes organelas, maiores modificações ou características, então são basicamente células responsáveis pelo armazenamento de energia. Essas células são chamadas de células adiposas uniloculares ou também de gordura branca. Então, a gente tem essa inclusão lipídica grande e basicamente essas células servem como reserva energética. Tá? Até pouco tempo atrás se acreditava que era a única função, hoje se sabe que esses adipócitos podem ter regulações importantes, funções de regulação importante de outras funções do nosso organismo, mas isso está mais relacionado à função endócrina, então a gente não vai entrar em maiores detalhes. E saibam também que existem células chamadas de células adiposas multiloculares ou de gordura marrom, e basicamente tem como função de termogênese, geração de energia no feto e em recém-nascidos. Tem algumas características um pouco diferentes, mas basicamente a gordura que a gente encontra em animais adultos, então são as células adiposas uniloculares. Tá? Bom, se vocês dessa aula souberem esses 4 tipos celulares principais, fibroblastos e fibrócitos, macrófagos, mastócitos e adipócitos, o objetivo da aula está cumprido. Tá? É importante ter uma ideia da matriz extracelular, principalmente relacionada à função dos fibroblastos, e no livro isso aparece bem descrito. E para que a gente tenha uma ideia visual, vai ter um outro vídeo onde a gente vai seguir esse roteiro de atividade usando o Histology Guide. Quem ainda não acessou, acesse. Não é preciso fazer login, tem toda uma lista de lâminas, vai ser o nosso equivalente às aulas práticas. Então, no próximo vídeo, a gente vai seguir esse roteiro com 4 lâminas e talvez algumas associadas, onde a gente tem alguns links lá para conseguir seguir e fazer depois os desenhos dessas células. Lembrem-se que a gente vai ter um fórum aberto. Tá? A ideia é que essas aulas não sejam muito longas, seja um roteiro maior de o que é importante, no que vocês devem focar. O fórum vai ficar aberto para cada uma das aulas. Deixem suas dúvidas, participem. Quem conseguir responder, mesmo que for a pergunta de um amigo ou de algum colega, se achar que sabe a resposta, pode responder, não fiquem envergonhados. Eu vou ficar conferindo, os professores vão ficar conferindo, a gente vai ajustar o que for necessário. E a gente precisa desse retorno para ter uma ideia de como as coisas estão andando, quantos estão conseguindo acessar. Depois provavelmente vai ter
um link para que a gente tenha alguma ideia quantitativa disso, ok? Então, por enquanto, capítulos 5 e 6, tecido conjuntivo, e em breve a gente tem também as atividades relacionadas à aula prática.